Bem-vindos, é uma alegria ter a nossa comunidade reunida para esse momento. Esse é um momento de culto e adoração. Muitas vezes nós não entendemos o que é isso exatamente, e é importante lembrar que se o poeta contemporâneo nos diz que para falar com Deus é preciso rastejar ou estar em situações específicas de extrema humilhação ou extremo êxtase. Se no passado histórico a presença de Deus era sentida no Santo Templo com temor e tremor, e haviam sacrifícios e ritos que eram necessários antes que alguém se aproximasse da santidade de Deus. Porque Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou. Hoje nós nos aproximamos em culto solene de adoração que é alegre, que é um fardo fácil e agradável, legado por Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço, Ele pagou a penalidade. Então o convite que Ele faz é um convite aberto, que juntemos os corações e neste momento busquemos o nosso Senhor Deus em adoração e culto. No preparo do coração para ouvir a própria palavra dEle. Esse é um momento no qual o nosso foco está em receber, estender mãos vazias de fé para receber aquilo que Deus graciosamente nos dá. Então, meu primeiro convite nessa manhã é que você curve a sua fronte e silenciosamente busque a Deus, num espírito de gratidão pelo acesso que Ele dá, mas pedindo também que pela ação do Espírito Santo dele, Ele prepare os nossos corações para esse momento de adoração comunitária e coletiva. Celebrando e dando graças a Deus pelos 67 anos da nossa universidade e fazendo isso ao mesmo tempo em que expressamos a alegria e gratidão que temos porque Jesus Cristo ressuscitou. E somos lembrados disso quando a Páscoa é inclusa em nosso calendário. De cabeças abaixadas, nós oramos juntos até que sejamos interrompidos para a leitura da palavra. Eu convido a todos para se colocarem em pé e lermos juntos o que está no nosso programa de culto, o texto que está em Filipenses 4, 6 a 7, você tem a opção no programa ou no seu aplicativo, na sua própria Bíblia. Eu lerei o versículo inicial, a primeira parte do versículo, e a congregação responderá lendo a parte seguinte. Em reverência à palavra de Deus, vamos de pé então ouvir o texto e participar da leitura na segunda parte. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A congregação. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor acrescente a sua bênção ao texto lido. Vamos louvar a Deus ouvindo o coral. Assentemos. Na oração
Oremos. Santo e eterno Deus, Pai amado, Deus da graça e da misericórdia, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui esta manhã para que pudéssemos estar realizando mais um culto de louvor e de adoração ao único Deus verdadeiro que existe. Nós humildemente invocamos a Tua presença, Senhor. Esteja aqui conosco para que possamos realizar este culto e que ele chegue até o Teu trono de graça como um aroma suave. Nós também, humildemente, Senhor, invocamos que a Tua presença esteja conosco a cada um dos dias da nossa vida e que possamos caminhar de acordo com a Tua vontade. Tudo aquilo que pensemos ou façamos, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor nos ajude, possamos caminhar e nos aproximarmos cada vez mais de Jesus, no nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Nós faremos a leitura responsiva, se encontra em Salmos 105, de 1 a 4. Eu falei a leitura da primeira parte e a congregação da segunda. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Amém. Curvemos as nossas frontes em oração de confissão. Senhor Deus, nosso Pai eterno, nosso Pai amado que está nos céus, nós estamos aqui, Senhor, em espírito de adoração e de gratidão ao Teu nome por todos os Teus feitos na vida dessa instituição, como na vida, Senhor, das nossas famílias, dos nossos corações. Nós agradecemos que Tu tens sido um Deus maravilhoso, mas reconhecemos também que Tu és um Deus santo, Pai, um Deus puro e que exige de nós também uma vida de santidade e que ela seja adequada à Tua própria santa vontade. E nós sabemos, Senhor, que muitas vezes, por pensamentos, por omissões, por palavras, por ações, nós temos desagradado a Tua santa pessoa, Pai. E nós nessa hora chegamos aos Teus pés, humildemente, confiados no nome do Senhor Jesus Cristo e na intercessão do Teu Santo Espírito, para que Tu venha, Senhor, perdoar os nossos pecados. E não somente isso também, Tu venha nos encher com a Tua pessoa, Senhor, para transformar o nosso ser a cada dia, a cada manhã, para que assim nós agrademos a Ti. Fica conosco, Senhor, nos enche de alegria e de paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um dos textos mais significativos para o período que vamos vivenciar nesse final de semana, a Páscoa, está transcrito aí também no nosso boletim, assentados como estamos, mas com reverência à palavra de Deus. Nós leremos não alternadamente, mas sim em uníssono o texto de Isaías 53, versículos 5 a 7. Os irmãos podemos todos ler juntos a uma só voz o que nós faremos agora. Leiamos. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um deslizava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Que o Senhor acrescente a sua bênção ao texto lido e que sirva de edificação para todos nós.
Senhor Deus, Criador do universo, aquele que é eternamente a base do ser de todo o ser, o ambiente e o verdadeiro pano de fundo de toda a existência. Aquele que transcende e contém todas as coisas. Mas aquele que se mostra bem próximo de nós, em pacto, em aliança, na própria encarnação. E, sobretudo, no sacrifício cabal pelos nossos pecados. E mais ainda, Senhor, aquele que ressurgiu em glória, derrotando a morte. Nós somos gratos, Senhor. E essa gratidão se estende e nós expressamos nesse instante em relação à instituição, que cremos ser um braço missionário da Tua obra. Obrigado pela existência do Mackenzie. E de forma específica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, que celebra aqui não apenas o seu aniversário, mas a contagem dos anos a teu serviço, Senhor. Confessamos que nem sempre tivemos a clareza de missão, mas o Senhor conduziu todos os passos. Confessamos que os erros que porventura ocorreram e podem ocorrer, são nossos, estamos aprendendo a caminhar na Tua presença, mas celebramos porque, a despeito de todos esses, o Senhor tem feito grandes coisas por intermédio dessa instituição. E tem nos permitido abençoar nossos alunos, abençoarmos uns aos outros como colaboradores, como companheiros de luta, como professores e professoras. Mas, sobretudo, Senhor, temos abençoado esta nação. Permite-nos continuar cumprindo essa missão. E faz com que isso seja feito de modo a trazer-nos o gozo e a alegria, o senso de realização. Porque almejamos, sobretudo, a Tua glória, mas sabemos que a nossa plenitude de satisfação vem exatamente de buscarmos a Tua glória. Essas coisas nós oramos em agradecimento profundo e em petição por Jesus Cristo. Amém.
Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfante, seu Eu não tenho dificuldade em compreender que o significado das palavras não é estático. Que as palavras têm seu sentido e seu significado definidos não apenas historicamente, mas também pelo contexto. Mas eu confesso que me incomoda de vez em quando o esvaziamento que acontece da comunicação em decorrência do esvaziamento de certos termos. Por exemplo, eu sempre entendi que o termo ficar era relacionado ao termo permanecer. Mas eu descobri que o domínio semântico do conceito de ficar, pelo menos para a nossa juventude, foi estreitado, foi espremido. Aliás, é um contraste interessante. Me lembro da surpresa de um poema que vi, de um escritor jovem contemporâneo, dizendo: antigamente as pessoas entendiam que o amor implicava em permanecer. Hoje em dia só se quer ficar. E, obviamente, ali ele está brincando com os dois termos que deveriam fazer referência a algo muito parecido e já não fazem. E, de fato, eu quero falar com vocês hoje sobre alguns conceitos essenciais, não apenas na identificação de quem somos, mas em entender o que é a nossa missão. Primeiro como indivíduos e também coletivamente. E eu quero buscar algumas palavras que Jesus falou aos seus discípulos num contexto muito específico. E vou convidá-los a imaginar que estamos vivendo esse momento e esse contexto. E a razão pela qual eu faço isso, talvez tenha sido expressa por Eugênio de Andrade, de uma forma curiosa. Ele diz assim, quando ele escreve ali o seu pequeno
soneto, é urgente o amor. Ele diz, é urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras. Ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria. Multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. E que interessante que o Eugênio tenha ali captado essa ideia de que amor e permanência são coisas conectadas. Mas Jesus foi muito além quando ele conectou amor e permanência a estar enxertado numa fonte vital. Aquela fonte da qual o elan vital é retirado. E Jesus fala sobre isso especificamente ao conversar com os seus discípulos num contexto de caminhada, de ensino peripatético. Passando, e eu quero convidar vocês a imaginar que estamos lá na Galileia, que estamos ali na Terra Santa. Primeiro imagine que nós estamos vendo aquele sepulcro vazio e o júbilo que vem depois de tanto pranto quando nós dizemos, ele ressuscitou. E aí o nosso coração nos remete de volta aos momentos de angústia apenas 3 dias antes. A angústia profunda de ver todos os sonhos pregados numa cruz, morrendo, de ver o fechar de todas as portas. E aquele senso urgente do coração, é preciso uma mudança, frustrado porque morria ali o Senhor. Mas do momento de grande esperança do túmulo vazio ao momento de grande dor da morte, imagine que você fosse um discípulo, você homem, mulher aqui, jovem, velho, um dos discípulos que caminhava com Cristo, e volte algumas semanas antes, quando Jesus fazia seus ensinos finais. E imagine que ele caminha agora passando por um lugar onde há uma videira. Aquela região da Palestina era considerada extremamente fértil. Hoje a gente vê de novo florescer no deserto muita coisa, mas não consegue deixar de mencionar deserto quando pensa na região. Mas imagine que nós caminhamos com Jesus pela relva verde e estamos passando por uma plantação, um vinhedo. E enquanto fala conosco, Jesus quebra um galho seco de uma videira, quebra outro galinho seco. Os discípulos ficam olhando para ver o que ele está fazendo, e ele fala e ao mesmo tempo quebra outro galinho seco, quando os seus dedos já têm ali 5, 6 galhos secos que ele quebrou das pontas ressequidas daquela árvore. Ele joga aquilo num canto, e ele olha para os seus discípulos, e ele olha para nós. E enquanto ele olha, ele estende a sua mão e agora ele toca um galho que tem ali aquele cacho lindo, maravilhoso, de uva. E delicadamente, segurando o cacho e o galho, verdinho, verdinho, ele começa a falar para os discípulos e ele diz assim, João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, mas não dá fruto, ele corta. Mas o ramo que dá fruto, esse ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Agora vós já estáis limpos, pela própria palavra que eu vos tenho dito. Permaneçam então em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim,
será lançado fora, à semelhança do raminho seco. Secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, então pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Porque nisso é glorificado o meu Pai, em que vós deis fruto, muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, então permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor é que permaneço. Eu tenho dito essas coisas para vocês, para que o gozo meu esteja com vocês, e para que o vosso gozo seja completo. Olha que coisa maravilhosa que ele está dizendo no discurso. E ele está falando que dar fruto é guardar os mandamentos, que guardar os mandamentos é permanecer ligado ao amor essencial que flui dele, para que sejamos também amor. E ele diz, se dermos frutos, porque esse é o propósito do Pai, então permaneceremos nele e daremos frutos. E isso fará com que o gozo dele, do próprio Deus, se complete em nós. Versículo 11, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. E o meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis aquilo que eu vos mando. Mas antes de eu continuar a leitura, eu quero que vocês prestem atenção com algo que vai acontecer aqui com o texto, com aquele twist, com aquela virada que Jesus faz quando ele fala com os discípulos. Porque ele está falando sobre estar enraizado, estar mais que isso, enxertado numa fonte de vida. Essa fonte de vida é o amor. Esse amor é um amor de obediência, é um amor de sacrifício. Ele não é um amor barato, sentimento, ele é um amor de compromisso. Compromisso que se manifesta de sua forma mais importante e cabal. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. E eu não sei vocês, mas é lógico que tem alguma coisa dentro da gente que deixa sempre aquela vontade de ser herói, de ser mártir. Está certo que a gente foge disso e tudo, mas tem algo nobre em morrer como mártir, né? E eu tenho certeza que vários de vocês aqui dariam a vida pela pátria numa situação de guerra, que se tivesse uma bomba para explodir aqui dentro e ela pudesse matar todo mundo, mas alguém que se lançasse sobre ela pudesse impedir que ela machucasse muita gente, teriam vários heróis aqui que topariam até pular em cima daquela bomba, porque ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. É algo que faz sentido para a gente quando a gente fala dos atos heróicos singulares, que passam rápido. Jesus não morreu na cruz em alguns minutos porque ele pulou em cima de uma bomba que estava para explodir. E quando ele fala de dar a vida pelos amigos, ninguém tem maior amor que isso, ele está falando de dar a vida a cada dia. De dar a vida e dar de novo. De se deixar gastar pelos outros, mesmo quando, de acordo com Paulo, se gastar e deixar ser gastado em prol de vós, mesmo quando mais vos amando, seja menos amado. É esse sacrifício, é dar a vida num sentido contínuo. É isso que Cristo fez. O Cristo que encarnou e hoje subsiste encarnado para sempre, compartilhando conosco a nossa humanidade. O Deus que se fez homem e hoje é Deus homem. E é interessante que quando ele fala, então o meu mandamento se resume em amar um ao outro, e ele completa que esse amor é o sacrifício da entrega, do serviço, do ministério, aí ele diz alguma coisa chocante. Porque primeiro vem a frase, vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando, que faz todo sentido. A gente reage a isso porque a gente não gosta de ser mandado, né? Mas faz todo sentido. Mas aí vem a próxima frase.
porque nós estamos acostumados, nós não gostamos, nós nos rebelamos, mas estamos acostumados a sofrer a vida em situações de relacionamentos que não são simétricos, e os relacionamentos assimétricos na nossa vida, nós não só nos acostumamos com ele, mas nós curtimos a assimetria vantajosa para nós nos relacionamentos, e em troca disso estamos até dispostos a pagar o preço da assimetria desvantajosa para nós nos relacionamentos. Em outras palavras, posso até aprender a obedecer desde que eu saiba mandar. Eu subo em quem está embaixo, então eu não posso reclamar se alguém sobe em mim porque está em cima. Mas o que Cristo está falando aqui nessa nossa caminhada pelo jardim, pelas videiras, pela vinha, ele completa. Porque se no verso 14 ele fala, vocês são meus discípulos, meus amigos, se vocês fazem o que eu mando, ele continua e diz assim, e preste bem atenção o que isso significa para o nosso hábito de relações humanas assimétricas. Ele diz assim, eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ele quebra a assimetria. Segredos preservam a simetria. Ele quebra e diz, eu vos chamo amigos, eu vos chamo irmãos, porque eu compartilho com vocês o que eu conheço e o que eu sei. Porque os mistérios que o Pai me deu, que fazem com que eu e Ele tenhamos comunhão, autoridade e comunhão ao mesmo tempo, alteridade e comunhão ao mesmo tempo, Ele diz para os discípulos, Ele diz para vocês, eu compartilho com vocês essas coisas, então eu já não vos chamo de servos. Vocês são meus servos quando obedecem o que eu mando. Mas o relacionamento não é uma assimetria de dominação, e sim uma comunhão plena de quem está enxertado numa fonte de elan vital, e como expressão de amor não pode deixar de manifestar e colocar para fora a mesma seiva que recebe da sua matriz. E é por isso que ele diz, por isso eu não mantenho vocês no escuro. Servos não precisam saber os negócios do seu patrão. Mas eu chamo vocês de amigos porque vocês sabem quais são meus planos. Vocês sabem o que eu estou fazendo. E vocês são convidados a essa participação. Ele vai além. Porque dá para dizer, mas espera, pastor Davi, você não está tirando muito desse conceito de que a assimetria é preservada pelo relacionamento de segredo, e a simetria restaurada quando há compartilhar? Não, por causa do próximo versículo. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai em meu nome, eu vô-lo concederei. E assim isso vos mando, ameis uns aos outros. Eu quero resumir, juntar tudo isso agora, porque eu pintei mais um emaranhado que talvez fosse parecido com uma tela impressionista. Os pontos estão lá, tem uma imagem que talvez você comece a criar ali, um gestalt, mas eu quero agora ligar alguns pontos de forma específica, oferecer uma estrutura mais específica. Jesus está falando aqui de uma permanência que decorre de estar enxertado numa fonte de vida. E ele troca o conceito de transitoriedade do mundo por permanecer. Nós vivemos de alianças o tempo inteiro. Aqueles de vocês que, como eu, são casados, sabem que o casamento é uma aliança, no qual, no final das contas, a grande pergunta é: permaneço ou não permaneço? Não é o amor que segura o casamento. O amor é um dos ingredientes que eu sou chamado a trazer para o casamento, a renovar a cada dia, a buscar. Mas no final das contas, a nossa obrigação num relacionamento de casamento é permanecer.
O Mackenzie pode hoje celebrar 67 anos, porque a despeito de qualquer dificuldade que tenha enfrentado, permaneceu, pessoas permaneceram fiéis ao intento, ao propósito. Ou você pode dizer que o Mackenzie sobreviveu por causa de algum casuísmo histórico, por circunstâncias apropriadas, por um alinhamento apropriado. Eu não vou nem entrar numa descrição das muitas razões pelas quais o Mackenzie não deveria estar aqui hoje e ainda está. Não vou nem discutir isso daí. Porque nós já passamos por desapropriação, quando o governo simplesmente tomou a universidade da igreja presbiteriana, mas ela está aqui. Nós já passamos anteriormente, antes da nossa universidade, por momentos nos quais tivemos que transformar facilidades nossas em hospital de guerra, hospital de campanha. E o Mackenzie está aqui. Mas assim como na nossa vida individual, eu mencionei a questão do casamento, as amizades são a mesma coisa, os outros pactos que nós vivemos são pactuações nas quais o que faz a diferença é permanecer. Também coletivamente, como instituição. Mas esse permanecer pode ser simplesmente a insistência boba de quem não sabe quando parar, de quem não sabe quando perder. Como vários de vocês são da mesma geração que eu não tenho medo de falar, porque geralmente quando vou falar com gente mais jovem, eu já começo a ficar com medo, porque a sensação de velho, eu vou fazer alguma referência cultural que ninguém vai entender. Mas deve haver muitos de vocês que gostam ou gostavam de assistir o Monty Python, né? Deve ter bastante gente. Provavelmente muitos de vocês lembram aquela cena do cavaleiro negro guardando a ponte, o cavaleiro branco quer passar e o cavaleiro negro o desafia e eles começam a lutar com a espada. Depois de alguns minutos de luta, o cavaleiro branco corta um braço do cavaleiro negro. O cavaleiro negro pega a espada com o outro braço que ainda está lá e continua lutando para passar. E aí o cavaleiro branco corta uma perna do cavaleiro negro. E o cavaleiro negro, pulando numa perna só, com um braço só, continua embanhando sua espada. Perde a outra perna. O toquinho está lá embanhando a espada ainda. Perde o outro braço, ele pega a espada com a boca e começa a tentar continuar a lutar. E quando o outro está pronto para atravessar a ponte, ele fala: volta aqui, vamos considerar um empate. Que empate? Nós temos permanecido somente porque Deus tem sido gracioso. Porque nem sempre nós escolhemos a Deus, Ele é que nos escolheu antes. Mas temos permanecido como instituição e permaneceremos. E enquanto estivermos buscando o nosso elan vital na fonte verdadeira. Enquanto formos uma instituição que se entende missional, que entende que o seu propósito de existir não é casuístico. O seu propósito de existir é uma missão graciosa e abençoadora de dar a vida individualmente e institucionalmente em prol de outros, de investir o nosso tempo, nossos esforços e nossos talentos no intento de abençoar outros e de fazê-lo de uma forma onde até aqueles que não creem e não compartilham do relacionamento espiritual, como nós compreendemos pela palavra de Deus, ainda assim são convidados a participar como co-beligerantes nesse projeto missional de abençoar as pessoas, os nossos alunos, a nossa nação, de enriquecermos as suas almas, de ir além daquela educar cidadãos e educar pessoas que sejam plenas. Essa missão e nesse intuito, se buscarmos o nosso elan vital, se a nossa fonte, se estivermos enxertados na fonte de vida, nosso gozo será completo. Teremos verdadeira alegria. E isso é verdade para cada um de nós como indivíduo. Permanecer. Mas permanecer enxertados na fonte correta, na fonte certa. Não permanecer no erro como tolos. E ao final, já todos estraçalhados como a personagem cômica do Monty Python, ainda dissermos, que tal considerar um empate? Não. Permanecermos naquele que nos diz, meu propósito é que vocês deem frutos. Permanência, amor
E aí eu concluo dizendo, afinal de contas não é isso? O que você quer da vida? No começo a gente tem planos de vida onde coisas que no final das contas são meios se tornam para nós objetivos. Eu quero, por exemplo, eu quero estudar e eu quero me tornar um excelente professor. Sim, mas isso é um meio. A pergunta é, para quê? Não, porque daí eu vou poder me realizar profissionalmente. Para quê? É lógico, até um certo momento da vida, a gente chega a ser tolinho o suficiente para dizer, porque daí eu posso dar uma boa escola para os meus filhos, porque daí meus filhos podem ser bons profissionais, e dar uma boa escola para os filhos dele, para serem bons profissionais. E aí, a gente vai ter que dizer para alguém, pelo amor de Deus, me salva da roda viva. Mas, chega um momento na vida, a gente olha e fala, o que é que eu mais queria? E se você é como eu, e já que eu usei casamento como metáfora, né? Ninguém é obrigado a ter filhos no casamento. Não é uma obrigação. Mas existe um sentido no qual, para muitas pessoas casadas, há uma realização e uma completude do amor quando ele se manifesta em nova vida. Certo? Pois permanecer ligado à videira, à verdadeira fonte de vida. Permanecer no amor é aquilo que nos leva ao anseio profundo de sermos frutíferos. E se você me perguntar, Davi, o que você quer da vida hoje? Acho que a resposta mais honesta seria, eu quero dar frutos. Frutos que permaneçam. Frutos que me tragam alegria. Frutos que sejam doces e não amargos. Frutos que não enganem ninguém. Porque tem fruto que engana a gente, né? Você olha por fora, parece tão bonito, você mete os dentes e é cheio de cerda ou de espinho. Eu acho que se eu tivesse que orar a Deus e pedir, Senhor, o que eu quero para a minha vida nesse momento e de agora em diante, passou dos 50, o que eu quero de agora em diante, é produzir frutos. Frutos que adocem e alimentem os outros. Frutos que não enganem, que sejam idôneos, que não pareçam diferente do que eles são de fato. Aquele fruto bom que a aparência e o gosto não destoam. Às vezes até surpreendem, mas não destoam completamente. Porque os frutos são aquilo que eu posso legar para a posteridade. Não tive a oportunidade e nunca fui chamado para dar a minha vida em prol dos outros, no sentido de entregar o meu sopro vital e deixar esse corpo. Fui chamado para entregar a minha vida em outros sentidos. Mas vocês também. O que a gente diz no final? Se você não conhece a videira, querida, querido, a gente não está falando de religião, a gente está falando de conhecer a fonte de vida, a fonte de significado existencial. A única coisa, a única pessoa, o único ser que, sendo o próprio Deus, diz, o meu propósito é que você produza muito fruto e o meu gozo se complete em você. Você quer coisa mais bonita que isso? O Deus que dá a própria vida pelas suas criaturas. Não só na cruz, mas em todas as suas intenções. Mas se você conhece a Ele, celebra isso, lembra o impacto que tem e acorda desse sono que muitas vezes nós vivemos. Agora, caso você conheça Jesus Cristo ou não, se essas palavras tocam o seu coração, esse é o desafio para nós como instituição. Que o Mackenzie continue outros 67 anos, outros 100 anos, mas que o Mackenzie produza frutos, frutos verdadeiros, e que ele nunca esqueça que ele precisa estar enxertado na própria fonte de vida. Que Deus nos abençoe. Nos coloquemos em pé, queridos. Deus bendito, nós nos apresentamos hoje aqui na Tua presença como comunidade e instituição, certos, ó Pai, de que devemos agradecer-te,
reconhecedores, ó Deus, da tua graça, sabedores e tendo sido aqueles que vislumbraram ao longo do tempo a tua fidelidade. Agradecidos, ó Deus, por tamanha misericórdia, por saber que o Senhor é bom, por saber que o Senhor não retira essa misericórdia de sobre aqueles que são os teus filhos. Nos apresentamos aqui, ó Deus, nessa manhã, sabedores de que se permanecemos, é porque o Senhor permaneceu e não nos deixou. Que se há vida, e que se ainda há propósito, e que se ainda vemos resultado, é porque o Senhor sempre foi fiel. Porque ao longo dos anos, o Senhor não deixou de cuidar da videira. Mas também, ó Deus, reconhecedores que muitas vezes, se nos olhássemos no espelho, teríamos nos visto como galhos secos, que deixamos de exercer a justiça da verdade do Senhor. Por isso, ó Deus, enquanto te damos ação de graças, rogamos também, por amor do teu nome, que o Senhor traga a nós, traga ao nosso meio, fruto de arrependimento e mudança verdadeira. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes temos sido rebeldes à tua vontade, insensíveis à tua voz, não atentos à tua palavra, insensíveis ao Senhor, insensíveis ao nosso irmão, Pai. Tem misericórdia de nós. Assim, ó Pai, ensina-nos a abençoar. Restaura-nos, ó Deus, enxertados nessa videira que é o teu Filho Jesus Cristo, a trazer viço, a trazer vida e a dar frutos verdadeiros do Senhor, Pai. Ensina-nos a buscar as coisas que são tuas e do teu reino. E no que for preciso, Pai, humilha-nos para a tua glória. Traz a luz do teu Filho Jesus para o centro da nossa existência, como gente que permanece, e para o centro dessa instituição que deve servir ao Senhor, Pai. Que acima de tudo, o teu Filho Jesus, e tão somente o teu Filho Jesus, seja o alvo, porque o Senhor nos ensina na tua palavra que isso há de glorificar o teu nome. Essa é a oração que fazemos no nome desse que veio para morrer e morreu, que morreu e ressuscitou, e que está ao teu lado assentado eterno, para a glória e honra do teu nome. Move no nosso meio o teu Espírito, ó Pai, converte, salva e ensina-nos a amar. No nome desse Filho Jesus. Amém. E a vós outros que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e vos dê a paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão doce do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.
pós-lúdio ao fundo, eu quero registrar a gratidão pela presença de cada um aqui, a disponibilidade do seu tempo precioso para juntos agradecermos a Deus, momento tão significativo na vida da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na qualidade de presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, mantenedor da universidade, das faculdades e dos colégios, esse é um momento significativo para a vida do nosso instituto. Cursos já centenários, mais uma universidade vibrante, com cursos de qualidade, de tradição e inovar que temos. Isso tudo é motivo de darmos graças a Deus o que nós fizemos aqui nesta manhã. Em nome da diretoria executiva do Instituto, me acompanha aqui o Dr. Hintze, o Dr. Zé Paulo está conosco, outros 2 diretores, compromissos fora, não puderam estar. Eu quero registrar o contentamento pela vida, pela existência da nossa querida Universidade Presbiteriana Mackenzie. Registro a presença do nosso conselheiro, presbítero Herrera, membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Ele é o atual relator da Comissão de Administração e Patrimônio, uma comissão atuante, vibrante, e ele tem sido um colaborador em todo o tempo, trazendo belas sugestões, belas contribuições para a sua comissão, refletindo na ação diária da diretoria, que é conduzida pelo Dr. Hintze. Ao Dr. Herrera, nosso conselheiro, irmão, amigo, presbítero, nossa gratidão a Deus, que Deus abençoe a sua vida, e agradecendo também esse belíssimo coral, na pessoa da sua regente, e aos músicos presentes, que muito estiveram aqui nesta manhã, abrilhantando este culto de louvor e adoração a Deus, a nossa gratidão, que o talento de cada um seja exercido sempre para a glorificação, exaltação do nome de Deus. O nosso reitor não está presente, o nosso vice-reitor está presente, apresentando, a ele darei a palavra final antes do pós-lúdio. É com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui, suprindo a ausência do nosso reitor, que se encontra em Brasília, e para mim é uma honra estar aqui com todos vocês, dando graças a Deus por todos os seus benefícios para conosco. Então, nós já o fizemos, mas queremos também agradecer a todos por esta caminhada. Nós esperamos estar juntos aqui em 2020, comemorando os 68 anos. E é muito importante, então, agradecer ao trabalho que os pró-reitores, os diretores de unidades, coordenadores, professores, agradecer pela dedicação, pelo empenho, pela alegria, pujança, como tem realizado o seu trabalho. Agradeço também aos nossos funcionários, agradecemos também a todos aqueles que, como disse o nosso presidente, representam o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que tem apoiado a universidade nas suas ações. Então, a nossa palavra de gratidão, de alegria, de manifestação, porque nós temos caminhado em paz, temos conseguido nos desenvolver, existem muitos desafios pela frente e esse espírito de reflexão, de renovação, ele está presente, e aí nós convocamos a todos para renovar esse ânimo, esse desejo de continuar numa luta e numa luta vitoriosa nesses próximos anos que se avizinham. Muito obrigado, então, pela presença, pela colaboração, pelo coro também, que muito traz a alegria ao nosso coração. Hoje à noite nós teremos também um concerto especial pelo nosso coral e a nossa orquestra da Universitária Mackenzie, às 20 horas, intitulada de Consola Meu Povo, Canções do Profeta Isaías, obra do Guilherme Kerr e Jorge Heder. Então, todos estão convidados, né, para estar aqui, para ouvir essa belíssima peça às 20 horas. Com o Guilherme, que vai estar conosco aqui. Então, eu agradeço, passo a palavra ao nosso chanceler para encerrar esse evento. Deus nos abençoe.